Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Essa palavra, o Senhor tem me trazido ela já há uns 15 dias, que ela tem ardido ao meu coração. É uma palavra bem conhecida, né? E nós já podemos ter visto várias versões, né, de pregações dessa palavra. Só que quando o Senhor me trazia essa palavra, o Senhor falava sobre realmente a nossa rotina como mulher, né? Quantas vezes nós estamos ali como Marta? Quantas vezes a rotina diária do nosso dia a dia tem nos roubado tantas coisas? E uma delas é a presença do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes nós acordamos, como a pastora disse aqui, né, e temos a nossa rotina ali, o nosso dia a dia tão corrido, nós já acordamos e esquecemos até muitas vezes de agradecer ao Senhor por aquele dia, por nós conseguirmos se colocar de pé, né? Quantas vezes nós levantamos ali e começamos os nossos afazeres, ali saímos, colocamos os filhos para a escola, se arrumamos, já saímos em seguida, temos ali a nossa rotina no serviço, voltamos para casa, voltamos para lavar roupa, coloca a roupa na máquina, tira a roupa da máquina, estende roupa, faz janta e vamos dormir de novo, e aquela rotina se perpetua, né, no nosso cotidiano. E quantas vezes deixamos de fazer o principal, que primeiramente se colocar na presença do Senhor? Quantas vezes deixamos que a rotina deixe que nossa vida com Deus seja a última? É se sobrar um tempo, se tiver um tempo, e esse tempo nunca chega, porque nós nunca temos tempo. Então nós precisamos tirar esse tempo primeiramente para Deus. E ali, quando o Senhor me trazia essa palavra, não é somente com Deus, tantas coisas têm nos roubado, têm sido roubados sem que nós venhamos perceber. A nossa rotina, o nosso cansaço tem roubado coisas de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje, irmãos, o que a sociedade nos mostra, o que o mundo lá fora tem nos mostrado, o que as redes sociais têm nos mostrado, é que existe a vida perfeita. E nós passamos os dias correndo atrás dessa vida perfeita. Nós corremos atrás de uma casa limpa diariamente, todos os dias a casa tem que estar impecável. Nós corremos atrás ali de filhos limpos, educados, saudáveis, todos os dias. Nós corremos atrás de coisas, irmãos, que a sociedade tem colocado ali aos nossos olhos, que é impecável, que aquilo ali é possível todos os dias. E ali nós passamos, nos acordamos, nós vemos ali nas redes sociais essas mulheres, todas bonitas, perfeitas, acordam lindas, belas, as casas estão limpas, tudo está no lugar, não tem coisa fora do lugar. A gente olha, nossa, como que essa mulher tem filho? A casa dela sempre está arrumada. E não é isso. Nós vemos ali, irmãos, o que eles querem mostrar. Nós vemos o que a sociedade quer mostrar, o que a mídia quer mostrar para nós. E a verdade não é essa. Nós não precisamos ter essa vida perfeita. Nós não precisamos buscar por essa vida perfeita, porque ela não existe. Essa vida perfeita só vai existir no céu. Aqui na terra, essa vida perfeita que nós buscamos não existe. O casamento perfeito, ele não existe. O casamento que só há felicidade, não há brigas, não existe. E nós passamos ali a nossa vida buscando por isso. E nós começamos a reclamar de tudo que nós temos. Nós começamos a reclamar da casa que está suja sempre, da louça que está na pia sempre, do marido que chega na hora que não é agora, você chegou atrasado. Reclamamos de coisas pequenas. E a vida tem passado e tem roubado os pequenos momentos. Nós deixamos de apreciar a companhia de alguém que nós amamos. Nós deixamos de apreciar a vida de uma criança, e quando nós vemos lá nossos filhos já estão com 20, 30 anos,
tudo passa muito rápido. Muito rápido. Nós deixamos ali de estar na presença do Senhor, que é o principal lugar que nós temos que estar. É o primeiro lugar que nós devemos estar quando nós abrimos os nossos olhos no primeiro momento da manhã. Abrimos os olhos, nós temos que agradecer a Deus, entregar o nosso dia ao Senhor, para que Ele venha abençoar o restante desse dia. E quantas vezes a nossa rotina tem nos roubado, as nossas aflições têm nos roubado esse momento com o Senhor. Tem roubado esse momento de você ter com um filho, tem roubado esse momento de você estar com seu marido, tem roubado esse momento. E quantas vezes nós se pegamos assim nessa rotina, nessa loucura. Só que nós precisamos pausar um pouco e ouvir aquilo que é necessário, porque ouvimos tantas vozes, tantas opiniões, tantas coisas que vêm lá de fora, e esquecemos de ouvir a voz do Senhor, esquecemos de ouvir a voz de um filho, esquecemos de ouvir um conselho de alguém de dentro de casa. Às vezes a pessoa que tem lá fora, um colega, às vezes nem é um amigo, ele tem mais poder em falar com você e você ouvir do que uma pessoa que convive com você dentro da tua própria casa. Às vezes a tua paciência é maior com alguém que está lá fora do que alguém que está dentro. Sabe por quê? Você chega tão cansado, tão exausto, que você já não quer mais saber de nada. Você não está mais disposto a sentar e ouvir. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Isso é o que tem acontecido, isso é o que tem roubado as famílias, isso é o que tem levado a tantos jovens estarem envolvidos com drogas, a tantos jovens ter se perdido ali de uma família. Isso é o que tem destruído tantos casamentos. É a falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta de amor, empatia pelo próximo. Você já não quer mais. E tudo isso, irmãos, porque a rotina do dia a dia tem roubado isso de nós, tem nos deixado sufocada. A perfeição tem nos roubado tantas coisas, e a perfeição, ela não existe. Perfeito é somente Deus. Nós buscamos sim ser melhores a cada dia, mas perfeito nós nunca seremos. A casa perfeita nós nunca teremos. Não existe. O que a mídia mostra, o que as redes sociais mostram, é mentira. Eles colocam ali o que eles querem que nós vejamos. E com isso nós começamos a almejar muitas vezes a vida do outro. Nós achamos que a vida do outro é mais fácil do que a nossa, que a nossa rotina é muito cansativa, o nosso serviço não presta, é muito ruim, nossa, exige muito de nós. Nosso casamento é muito pesado, podia ser mais leve. Nossos filhos são diferentes, dá muito trabalho, o do outro não. Nossa, que criança educada. E nós deixamos de apreciar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós deixamos de apreciar a presença do Senhor dentro das nossas casas. Nós deixamos de apreciar a presença do Senhor em nossas vidas. E muitas vezes nós começamos a colocar outras coisas no lugar de Deus. E aí é quando começa a acontecer a idolatria em nossas vidas, sem que nós venhamos perceber. Porque a rotina do nosso dia a dia tem roubado os pequenos momentos das nossas vidas. Momentos que precisam ser de alegria, momentos que precisam ser leves, e tem se transformado em momentos ali muitas vezes pesados, onde as palavras que são lançadas já não é mais palavras de amor, não é mais palavras que trazem paz, são muitas vezes ali reuniões de família que acabam em brigas, porque já não existe mais o afeto tem se perdido. Quantas pessoas hoje ainda se reúnem em uma mesa para poder fazer as refeições? Às vezes um está no quarto, o outro está na sala, o outro está na cozinha. As pessoas têm deixado com que isso roubem as coisas boas que o Senhor tem nos dado em nossas vidas.
Porque se hoje nós temos uma família, nós temos um lar, é porque o Senhor nos presenteou. Quantas pessoas perderam isso e quantas pessoas gostariam de ter novamente e quantas nunca tiveram? E nós não apreciamos o que o Senhor nos deu. Deixamos de gastar tempo e gastamos tempo com outras coisas. Porque muitas vezes o dinheiro tem sido mais importante do que o amor dentro das nossas casas. E com isso nós estamos ensinando os nossos filhos ao quê? Ser dependentes do dinheiro. Estar ali aberto somente para o que vai dar de lucro financeiro. E ali as crianças têm se afastado de nós, nossos relacionamentos ali familiares. Tem sido crianças que têm sido ali com 12 anos envolvidas com droga, com cigarro, bebidas, jogos, pornografia. Porque nós, como mulheres, nós estamos esquecendo de exercer o nosso papel principal, que é ser uma dona do nosso lar, cuidar do nosso lar com zelo, com amor. Uma dona de casa, cuidar da nossa família. Irmãos, não estou falando que nós precisamos deixar, abandonar o nosso serviço, não. Mas nós precisamos carregar tudo isso com leveza, ainda que seja difícil, porque não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar fora, não é fácil a gente ter filho para conciliar com essa nossa rotina, ter a igreja, ter o ministério. Não é fácil. Essa semana a pastora Nádia compartilhou um texto falando sobre isso. E não é fácil, irmãos. Nós temos mulheres que estamos ali firmadas em Cristo e conciliar serviço, casa e ministério não é fácil. Porque isso tudo exige de nós muito tempo. Só que nós precisamos aprender a dosar esse tempo. Nós precisamos aprender a dividir esse tempo. É igual o final de semana, nós temos o sábado e domingo para descansar. Só que nós sabemos que nós não descansamos. Nós temos ali os nossos afazeres, nós temos a casa para limpar, nós temos outros compromissos que acabam surgindo. E aí a gente não tira um tempo para a gente ir numa festinha de aniversário, a gente não tira o tempo ali para limpar a nossa casa. Nós precisamos tirar um tempinho para cada coisa. Nós não precisamos ficar fanáticos por nada. Eu não preciso ficar fanático pela limpeza a ponto dela me roubar um dia inteiro. Eu não preciso ficar fanático a ponto de ficar o dia inteiro preso em algo. Não, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sabemos dividir o nosso tempo, mas que o nosso melhor tempo seja na presença dEle primeiramente, colocando tudo diante dEle para que as demais coisas sejam acrescentadas. Porque quando nós entregamos o nosso principal tempo na presença do Senhor, o restante do tempo, o Senhor, Ele vai nos ensinar, vai nos dar sabedoria, para que nós venhamos ali aprender a colocar cada coisa no lugar. E era essa palavra que o Senhor me trazia. Sabe por quê, irmãos? Um dia tudo isso vai acabar, essa correria, essa rotina louca. Vai chegar um dia que nós iremos se aposentar. Vai chegar um dia que nossos filhos vão sair de casa. Vai chegar um dia que vai ser só você e seu esposo. Ou talvez vai chegar um dia que você vai estar sozinho. E aí você vai olhar, a casa ela vai estar num lugar. Não vai ter mais brinquedos espalhados pela casa. A louça na pia vai começar a diminuir. Talvez vai ser só sua caneca lá, só o seu prato para lavar. A roupa vai diminuir no cesto também. As ligações acabam diminuindo também com o tempo. E nós sabemos que esse dia ele vai chegar. E aí nós paramos lá na frente e vamos falar assim: nossa, como eu desperdicei o meu tempo. Eu não dei atenção para quem eu deveria dar. Eu não dei ouvidos para quem eu deveria ter ouvido. Eu reclamava demais em limpar a casa. Só que hoje a casa permanece limpa. E hoje muitas famílias ali vê os seus filhos, muitas mães, muitos pais vê o seu filho às vezes uma vez no mês.
às vezes mora longe, às vezes você vai ver daqui um ano, às vezes a família mora fora do país. Então nós precisamos aprender a cuidar do nosso tempo. Existe um tempo, a palavra do Senhor, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então nós precisamos cuidar desse tempo que o Senhor nos deu. O tempo, ele é precioso, e nós temos ali o poder em nossas mãos de administrar esse tempo da melhor forma possível. E nós precisamos buscar em Deus que Ele nos dê sabedoria para que nós venhamos administrar esse tempo da maneira correta, para que nós não venhamos perder pessoas, para que nós não venhamos perder vidas, para que nós não venhamos perder ali a nossa comunhão em família, para que o nosso lar venha estar alicerçado em Cristo, para que nós venhamos ser boas mães, para que nós venhamos ser boas esposas, para que nós venhamos ser boas profissionais, para que nós venhamos ser boas filhas de Cristo, para que nosso ministério venha a ser bom. Tudo precisa estar alinhado. Não tem como você ser boa em uma coisa e deixar a outra parte meio capenga. Nós precisamos deixar tudo alinhado. Você pode não ser a melhor profissional, você pode não ser a melhor em tudo que você fazer, mas você tem que ser boa em tudo, porque melhor em tudo é somente Deus. Mas você pode ser boa. O Senhor, Ele nos fez para ser sábias. O Senhor nos fez para que nós viéssemos ali ser ajudadora do homem. Então, se o Senhor nos fez para ser ajudador, é porque o Senhor já nos fez com essa capacidade de saber administrar, de ajudar em tudo. Se hoje você é essa mulher que você consegue fazer tudo isso, que bênção, que bênção. Mas se você não é, se você não conseguiu chegar ainda nesse patamar, que você venha colocar na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos ajudar a nos dar sabedoria para que nós venhamos administrar esse tempo, para que nós não venhamos perder, principalmente, irmãos, que nós não venhamos perder ali o momento de estar com nossos filhos e de falar do Evangelho. Porque muitas vezes os nossos filhos, eles vão ser convertidos não só pelo nosso falar, mas pela nossa maneira de agir, pelo amor que nós estamos ali colocando dentro dos nossos lares. Amém? E essa palavra que o Senhor tinha trazido ao meu coração para trazer para o dia de hoje. Convidar as irmãs para a gente se colocar de pé. Alguém aqui fez aniversário esse mês? Não? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus